E aí pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de como foi a reação dos nossos pais e da nossa família quando eles descobriram a nossa gravidez. Bom, na verdade não foi a gente que contou para os nossos pais, o que foi, acho que um erro nosso, né? Que a gente queria ter conversado com eles certinho, mas foi que logo depois que a gente fez o primeiro teste, eu contei para a mãe da nossa afilhada que ela também foi mãe jovem, então ela sabia isso que a gente estava passando, ela já tinha passado. E eu contei pra ela. Só que eu contei pelo Facebook e ela tava mexendo pelo celular da minha tia. E ocorreu da minha tia ver a conversa. E ela acabou contando pra minha avó. E quando eu fui lá na minha avó, a minha avó conversou comigo, pegou e me aconselhou. Porque os meus pais foram pais jovens, então ela sabia, ela já tinha passado por todo esse processo. Então ela falou, né, que eu tinha que contar pros meus pais, e ela me estipulou um prazo pra eu contar pros meus pais, e o que foi que me deixou mais nervosa ainda. Aí eu peguei e falei pro Bruno, que eu acho que também deixou ele bem nervoso. E eu fazia, agora tô de férias, mas eu faço técnico de enfermagem. E um dia, eu faço de noite, e um dia eu tava saindo pro técnico e a minha avó chegou lá em casa. Daí já me bateu aquele desespero. E a minha mãe desceu, pra que ela me leva sempre. Ela desceu e eu fiquei mais pra trás. E a minha avó falou bem assim, eu vou contar pra tua mãe. E eu fiquei no desespero e falei, não vó, não conta, eu tenho que contar, isso é uma coisa que eu tenho que falar pra ela. Que os meus pais sempre me disseram que independente do que eu fizesse, eles preferiam saber pela minha boca do que pela boca dos outros. E a minha avó falou bem assim, tu pode ficar brava com a avó, mas eu sei que se a avó não falar agora, tu vai enrolar muito e isso vai acabar agravando. Vai chegar um determinado tempo que vocês não vão conseguir esconder mais isso. Aí minha avó contou, aí meus pais foram me buscar no técnico e minha mãe já tinha contado pro meu pai e eles estavam num silêncio, assim, foi bem horrível, que acho que eu nunca demorei tanto tempo pra chegar em casa. E daí a minha mãe não falou nada porque a minha mãe ficou muito decepcionada. Claro que meu pai ficou também, porque eles depositaram uma confiança muito enorme em mim e no Bruno. E minha mãe não falou comigo por um tempo. Ela só falava por cima, assim, mas nesse assunto ela não tocava. O meu pai veio e falou comigo e ele chorou bastante, eu chorei bastante, porque eles passaram pelaquilo, eles foram pais jovens, então tudo que, claro, foi mais difícil pra eles, foi como a gente já falou, a gente tá tendo uma ajuda muito, muito boa. Então, eles passaram por isso, então eles sabiam que seria difícil e foi bem, bem difícil. Agora, claro, já tem todo aquele apoio, todo aquele amor, todo aquele paparico, mas no começo foi bem difícil pra eles. Foi punk. Foi bem, bem complicado. Logo depois que os pais da Natália descobriram, era a hora dos meus pais descobrirem, né? A gente sabia que a parte dos meus pais seria a mais fácil e a mais difícil. Os meus pais, porque eu sou homem, e seria mais fácil a aceitação, porque não era a filha deles. E a questão difícil porque os meus pais são evangélicos e eu e a Natália também somos. E seria a questão religiosa, toda a questão religiosa e pela idade, e eles, o primeiro filho deles foi todo planejado, eles cuidaram bastante, e a gente sabia que ia ter um esporro maior da parte deles, até porque os meus pais são, eles querem estar sempre juntos, eles querem estar sempre apoiando, sempre dando sua opinião, e a gente gosta bastante disso, e até que a gente pede bastante a opinião deles, porque eles são mais de 25 anos casados. E quando a gente teve que contar pra eles, o medo e o desespero assim, foi muito grande, de ter que contar logo. Meu Deus, agora se os pais da Natália já sabem, os meus têm que ficar sabendo, e eles precisam ficar sabendo pela minha boca. Daí foi que eu fui trabalhar um dia, eu trabalho em feriado, e eu fui trabalhar no feriado e os pais da Natália vieram aqui em casa e contaram antes pra eles. E talvez isso ajudou e atrapalhou bastante na aceitação deles. Porque talvez se tivesse eu que tivesse falado, eles teriam ficado mais bravos ainda, porque daí ia ser a primeira reação deles ia ser comigo. E ali no caso foi com os pais da Natália.
eles tiveram o dia inteiro para assimilar essa situação, para pensar no que me falariam, porque todo mundo na minha família é estressado, cada um tem um jeito de reagir a uma situação. Então eles iam medir as palavras, eu ia ter que cuidar das palavras que eu falava. Então eu cheguei em casa e sentado aqui nessas poltronas onde eu e a Natália estamos agora, eles ficaram de frente e começaram a falar com a gente. E foi o momento mais difícil assim para mim como filho. A gente diz tem um ditado que diz que a gente só aprende a ser pai quando a gente vira filho. A gente só aprende a ser filho quando a gente vira pai. E naquele momento eu senti isso, que eu senti o que meus pais estavam sentindo. Eu vi que eles não estavam sentindo desprezo, eles não estavam sentindo raiva, eles não estavam sentindo nada, eles estavam sentindo um amor muito grande por mim. Mas isso estava se refletindo em preocupação. E os meus pais, eles gostam de fazer todas as coisas certas, eles medem cada passo, tudo certinho, e eles queriam nos aconselhar. E jovens da nossa idade, talvez você esteja grávida hoje, esteja olhando nosso vídeo, você tem a mesma idade que eu, hoje eu tenho 19 anos, é ruim pra gente escutar, a gente odeia escutar o que o pai tem pra falar, o que a mãe tem pra falar, mas eu tenho certeza que é necessário. Eu sempre falei isso em todas as nossas conversas. O que vocês tiver pra falar, eu prefiro que vocês falem pra mim, porque eu posso não aceitar agora, mas daqui 10, 15 minutos, quando eu estiver sozinho, quieto, pensando, aquilo ali vai entrar na minha cabeça. E aquilo ali foi o momento mais difícil pra mim e pra Natália. A gente teve que conversar com eles, nós todos choramos, porque é uma situação muito difícil, porque ninguém quer passar trabalho, ninguém quer fazer uma criança passar trabalho. E a gente foi aprendendo, as famílias foram aceitando, foi muito, eu não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, só que foi um dia de dificuldade. No outro, meu pai e minha mãe já estavam amando, já queriam saber a cor da roupinha, os pais da Natália. O pai da Natália tem até tatuagem já com o nome da Laura no corpo. Agora é um momento, e como a gente já falou em outros vídeos, o principal apoio que tu tem que ter é da tua família. Então a gente talvez tenha contado da maneira errada, então você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não contou para os seus pais, toma o esporro, mas conta para eles. Independente da situação, independente de como seu pai seja, se ele é brabo, se ele não é, conta para ele, porque vai ser a melhor coisa. Depois que eles sabem que tu consegue jogar um jogo limpo, um jogo aberto, daí só vai. Eu acho que o mais difícil foi pelo quesito de que os meus pais, os pais do Bruno, eles depositaram uma confiança muito, muito grande na gente, muito grande mesmo. E toda hora foi que nem a minha mãe falou, foi que nem a minha sogra falou, que todo momento eles abriam oportunidade pra gente falar: olha, vocês têm que se cuidar, vocês não estão realmente fazendo nada, porque essa questão nossa religiosa, eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que sabe, mas que sexo antes do casamento é pecado, e a gente queria ter segurado, e infelizmente a gente não conseguiu. Então, todo momento eles abriam oportunidade: olha, se acontecer, vocês vêm, contam pra nós, a gente não vai xingar, não vai, a gente entende o lado de vocês, entendeu? Então acho que essa também foi uma decepção muito grande pra eles, porque em todo momento eles abriram eles tiveram essa intimidade com a gente, entendeu? Abriram isso pra gente contar, e a gente não contou. A gente guardou pra nós, a gente ficou assim: meu Deus, e agora se a gente contar, o que vai acontecer, né? A gente se preocupou muito com a igreja, muito com Deus, e claro, a gente pediu perdão pra Deus, a gente sabia que o que a gente tinha feito foi errado, mas a gente pensou assim: agora como que vai ficar a igreja? O Bruno é ministro da palavra, então pra ele, isso ele não podia ter acontecido, entendeu? Claro, agora ele tá dando um tempo até ele nascer, mas ele vai voltar, só que ele não queria ter dado esse tempo. Eu participo do corpo da igreja, eu tenho um cargo na igreja, e eu também tive que me afastar, então a gente tinha muito medo por esse lado, entendeu? Foi por isso que o Bruno falou também que foi mais difícil pros nossos pais, pros pais dele, que eles também têm o cargo deles, então eles sabiam como seria difícil ter que largar. E eles isso, também seriam entendeu? cobrados pela gente, porque a gente Claro. vive sob a proteção deles, né? E a gente vive sob a proteção deles, então eles também seriam cobrados como a gente seria cobrado. Mas você que ainda não contou pro teu pai, tá grávida, ainda não contou pra ele,
O que vai acontecer, nunca se sabe, né? Se tu vai... Se tu tá olhando esse vídeo, talvez um dia aconteça isso contigo. A única decepção que teu pai vai ter é se tu omitir as coisas dele. Hoje eu e a Natália somos pais, a Laurinha ainda não nasceu, mas a gente já tá começando a pensar como eles pensam. E talvez se ela me omitisse alguma coisa eu ia ficar muito triste, muito decepcionado. Talvez se ela tivesse me contado de primeiro eu ficaria com muita raiva, mas passaria. Mas a decepção, ela é muito pior que a raiva, ela é muito pior que qualquer outra coisa, porque a decepção machuca, ela te deixa pra baixo. E nunca magoe teu pai. Se tu tem alguma coisa pra falar pra eles, fala logo, que eles vão te ajudar de uma maneira indescritível. E era isso que a gente tinha pra falar no vídeo de hoje.